A primeira grande lição desse roteiro é sobre a força da consistência silenciosa. Essa força não precisa levantar a voz, não precisa buscar holofotes, nem tampouco depende da aprovação imediata de ninguém. É uma energia discreta, quase invisível aos olhos apressados do mundo, mas que ao longo do tempo tem a capacidade de alterar por completo o rumo da vida de uma pessoa. Em uma era em que tudo parece girar em torno da exposição constante, das redes sociais e da necessidade de mostrar cada passo, essa filosofia se apresenta como um contraste poderoso. Ela lembra que o verdadeiro crescimento não acontece sob os flashes das câmeras ou diante dos aplausos, mas sim no silêncio da rotina, naquele momento em que ninguém está assistindo. É nesse espaço solitário, sem audiência, que o caráter é lapidado e a disciplina é forjada de maneira sólida e duradoura. A essência dessa mensagem é simples, mas profunda. A grandeza não nasce no palco iluminado, mas sim no escuro, no território discreto, aparentemente sem importância. É ali, no ambiente silencioso e afastado da atenção, que a disciplina começa a dar os primeiros passos. Quando ninguém observa, quando não há palmas nem recompensas, a decisão de seguir firme se torna a semente da transformação. O roteiro nos mostra que o verdadeiro autocontrole aparece justamente no instante em que a mente implora por desistência, quando a tentação de parar parece mais confortável. A grandeza surge exatamente da recusa em trair a si mesmo. É na escolha silenciosa de continuar, mesmo sem testemunhas, que a força interior vai sendo construída muito antes que qualquer reconhecimento externo chegue. Assim, compreendemos que a vitória autêntica não é medida por troféus, títulos ou aplausos vindos de fora. Segundo o roteiro, a vitória verdadeira é uma conquista interna, íntima, quase secreta. É o resultado de uma prática diária, feita no silêncio, onde a dignidade nasce não porque alguém a reconhece, mas porque você mesmo sabe que cumpriu com sua missão. Essa dignidade não depende de elogios, não se enfraquece diante das críticas e não se perde se ninguém aplaudir. O ponto central é claro. A conquista mais importante não é aquela que os olhos alheios registram, mas sim aquela que ecoa dentro de você, quando o sentimento de dever cumprido enche sua mente e o coração se tranquiliza, pois você sabe que, mais uma vez, não falhou com a sua própria história. O roteiro segue lembrando que a repetição constante é o grande motor de transformação. A repetição, tão subestimada, é a força invisível que transforma uma simples intenção em identidade sólida. Não é um evento épico, grandioso ou cinematográfico que muda a vida de alguém, mas sim a soma de escolhas aparentemente pequenas, repetidas todos os dias. Decisões como levantar-se na hora certa, abrir um livro para ler apenas uma página ou praticar alguns minutos de exercício podem parecer insignificantes, mas quando feitas com consistência, moldam a mente e fortalecem o espírito. Aos poucos, essas práticas deixam de ser apenas tarefas e passam a se transformar em parte integrante da sua identidade, esculpindo quem você realmente é. Outro ensinamento fundamental, trazido pelo roteiro, é sobre a diferença entre a vontade de parar e a verdadeira persistência. Haverá inevitavelmente dias de cansaço, de dúvida, de dor e frustração. Dias em que a mente tentará convencer você de que seria mais fácil desistir, de que não vale a pena continuar. É nesse ponto crítico que a maioria das pessoas abandona o caminho. Porém, é também nesse ponto que nasce a diferença entre o comum e o extraordinário. O extraordinário não é aquele que nunca sente vontade de parar, mas sim aquele que, mesmo diante da lentidão do progresso e das vozes internas que sugerem desistência, escolhe seguir em frente. A verdadeira força não se revela para provar algo aos outros, mas para recordar a si mesmo a pessoa em que está se transformando. O roteiro também aborda a blindagem mental que se constrói ao evoluir em silêncio.
Quanto mais você se acostuma a praticar longe dos aplausos, menos a opinião externa tem o poder de influenciar suas escolhas. A disciplina silenciosa gera uma força estável, inabalável, porque foi forjada em um espaço protegido da crítica, da dúvida e do julgamento. Essa mentalidade cria uma espécie de escudo interno, permitindo que você continue agindo mesmo diante do cansaço, da solidão ou das circunstâncias adversas. Quem cultiva esse tipo de mentalidade constrói dias produtivos, independentemente do que acontece do lado de fora. Outro ponto essencial é a distinção entre esforço e luta. Muitas vezes, acreditamos que crescer exige sofrimento, que disciplina é sinônimo de tortura. Mas o roteiro deixa claro: esforço verdadeiro não é martírio e disciplina não é prisão. O esforço autêntico nasce do compromisso com um ideal maior, de uma entrega consciente que traz sentido para cada ação. Nesse contexto, a disciplina se revela não como um fardo, mas como uma chave que liberta da paralisia da inércia. Quando você para de lutar contra si mesmo e passa a agir por respeito ao seu próprio processo de evolução, a caminhada se torna mais leve e até mesmo o sacrifício passa a carregar significado. Há também o destaque para a persistência invisível, aquela virtude silenciosa que se manifesta quando não há resultados imediatos. Continuar mesmo sem retorno aparente exige coragem e convicção. Essa persistência não é movida por recompensas externas, mas por uma decisão íntima e definitiva. Você já escolheu o caminho e simplesmente honra essa decisão, dia após dia. É isso que constrói um caráter inquebrável, porque não depende de fatores externos para se manter. Na sequência, o roteiro fala sobre a identidade em construção. Cada hábito, cada repetição feita em silêncio está moldando a versão de você mesmo que será responsável por conquistar seus sonhos. O processo não se trata apenas de resultados visíveis, mas de quem você se torna ao praticar diariamente. Não é algo que pode ser apressado, acelerado ou comprado. É uma construção paciente, feita com constância e comprometimento. O texto também fala sobre o rastro que você deixa. As escolhas que faz em silêncio, o tempo investido, a energia dedicada sem reconhecimento imediato, tudo isso se transforma em legado. Esse rastro silencioso será a autoridade com que você ensinará os outros amanhã. A verdadeira história que merece ser contada não é a do ser humano extraordinário que nasceu pronto, mas sim a do indivíduo comum que fez escolhas incomuns com disciplina e coragem. Outro ponto importante ressaltado é a simplicidade que constrói. Não falta conhecimento ao mundo atual. O que falta, na verdade, é coragem para aplicar o básico de forma consistente. O segredo não está em buscar fórmulas mágicas, mas em repetir o essencial com disciplina até que os resultados se tornem inevitáveis. A transformação real acontece fora dos holofotes, na prática diária, nos detalhes que quase ninguém percebe. Por fim, o roteiro nos presenteia com a ideia de esperança e recompensa futura. Ele lembra que mesmo nos dias de exaustão, vale a pena continuar. O que é construído em silêncio, um dia se tornará evidente. E quando a prática já não for mais uma obrigação, mas sim um estilo de vida, o sucesso será apenas uma consequência natural, inevitável, e não uma obsessão.